Olá a todos e a todas, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o voto em branco nessas eleições que se avizinham. Eu não votarei em parasitas que ficaram tanto tempo no governo se apropriando das verbas públicas tão caras à nossa população. Eu não votarei na mediocridade daqueles que não se aprofundam, não leem, não buscam entender as contradições de nossa sociedade e se comprazem em receber e repassar fake news, memes de internet, essa pasteurização do conhecimento. Eu votarei contra. Eu não voto no ódio. Eu não voto na divisão da nossa sociedade entre héteros e homossexuais, entre negros e brancos, entre racistas, entre aqueles incluídos e aqueles excluídos. Eu acredito que a sociedade brasileira é muito mais do que isso. Eu não acredito e não votarei nos fascismos vermelhos e verde-olivas que vêm aparecendo agora. Eu não votarei na violência, no caos, no desrespeito aos direitos humanos. Eu votarei sim na educação pública de qualidade. Eu votarei sim nas instituições, no diálogo, no equilíbrio. Eu votarei sim na participação ativa de cada cidadão. Eu votarei no aprofundamento democrático do Brasil. Eu votarei no Estado democrático de direito. Eu votarei na paz, na harmonia e na concórdia. Frisando bem, eu votarei na educação pública de qualidade. Por isso, eu votarei em branco. Democracia não é apenas o voto da maioria. A democracia é a vontade da maioria, sim. Mas a vontade da maioria que respeita as vontades das minorias, no sentido de aprofundamento, de progressividade, de avanço dos direitos humanos. Sem direitos humanos e sem respeito às minorias, não há democracia. Assim, ditadura das maiorias. A vontade das minorias não deve se submeter à vontade das maiorias, sob pena de estarmos no regime de tirania. Portanto, devemos levar em conta sempre todos esses aspectos na hora do voto. Devemos lembrar que o nosso voto tem várias funções e, entre elas, o poder comunicacional do nosso voto. O que é esse poder comunicacional? Quanto mais votos uma ou outra proposta recebe, maior legitimidade tem aquele político para fazer alianças, para concretizar seus planos mirabolantes, para fechar alianças, para exigir que atitudes sejam feitas ou não no governo. Portanto, o nosso voto útil, quando votamos em um candidato para que o outro não se eleja, pode causar um ruído muito grave na democracia. Nesse sentido, nós precisamos de uma renovação, mas uma renovação não só de nomes, uma renovação de posturas e de práticas políticas. Nós precisamos enfraquecer todos esses candidatos que desrespeitam os anseios populares e que buscam, através do ódio e do medo, implementar aventuras terríveis na nossa sociedade. Mas muitos vão falar, mas o voto em branco é similar ao voto nulo ou até mesmo à abstenção. Não.
O voto em branco é bem diferente. O voto em branco, assim como o nulo, assim como a abstenção, é um voto não contabilizado, é um voto não válido. É um voto que, em última análise, enfraquece aqueles que estão pleiteando, os candidatos. Mas o voto em branco, ao contrário do voto nulo e do voto abstencional, ele demonstra claramente a sua insatisfação com as duas propostas. O voto em branco é um voto para fortalecimento das instituições, fortalecimento do Congresso Nacional, fortalecimento e aprofundamento da ordem constitucional vigente, aprofundamento e fortalecimento dos próprios direitos humanos e da democracia em última análise. O voto em branco não pode ser confundido com o voto nulo, que por vezes decorreu de um erro de digitação ou até de uma abstenção quando a pessoa teve um outro compromisso e não pôde comparecer à urna. O voto em branco é claro, tem uma tecla do voto em branco. Ele serve para enfraquecer todos os contendores. Por fim, volto a falar. Eu votarei em branco nessas eleições, para enfraquecer o candidato do ódio e o seu concorrente, o candidato do partido do ódio. Um candidato é fruto do outro. É isso que devemos perceber. E um candidato só nasceu porque nas franjas, na marginalidade daquele outro, surgiram frestas para a efervescência violenta ou odiosa de nossa sociedade. Então eu voto sim para enfraquecer os dois, para fortalecer nossas instituições, nossa Constituição, nosso Estado Democrático de Direito, nossa democracia e todos os direitos humanos. Eu voto, em última análise, pelo fortalecimento da educação pública de qualidade. Se você gostou do canal, assine, comente, compartilhe. Muito obrigado.